Caleri não deverá voltar ao São Paulo nesta janela de transferências. O atacante citou o dinheiro gastos pelos investidores que colocaram no Deportivo Maldonado do uruguaio, cerca de 12 milhões de dólares, na cotação de hoje, cerca de 47 milhões, e diz que a ideia é continuar na Europa. O grupo de empresários que investiu tanto dinheiro em mim quer recuperá-lo. A única maneira é que eu jogue na Europa e me venda. Não é a melhor situação. Aqui estou, mas graças a eles joguei no São Paulo. Se não fosse eles, creio que nunca teria ido. O São Paulo não se interessou por mim quando eu estava jogando no Boca. Como eu não tinha passe comunitário, me ofereceram. E aí disseram sim, graças a eles que joguei no São Paulo. Aí se formou essa grande relação, disse Caleri. Como sempre digo, sempre vai ser o primeiro ao São Paulo, mas se o clube não está interessado em investir para me comprar, é muito difícil, por isso quero falar, porque dizem, Caleri não quer vir, Caleri recusou o São Paulo. Creio que isto me prejudica, porque torcedores me escrevem e dizem que não quero ir, isto é mentira, eu amo São Paulo, sou grato ao clube, creio que deixei a porta aberta para voltar. Não gosto que digam mentiras, como andam dizendo que eu sempre recuso o São Paulo, disse o atacante. Caleri também reiterou sua prioridade ao São Paulo no futebol brasileiro e diz manter contato com o gerente executivo de futebol Alexandre Pássaro. Minha gratidão com o São Paulo é sempre dizer não a todos os clubes brasileiros que venham perguntar por mim, sejam Palmeiras, Flamengo e Inter. Eu valorizo muito o que o São Paulo fez por mim, e minha gratidão por eles é sempre dizer que primeiro está o São Paulo. Mas desde que eu saí, não houve nenhuma aproximação. Creio que uma vez perguntaram, 6 meses depois de eu ir, mas depois nunca mais. Falam coisas ruins no Twitter. Alguns repórteres dizem algo sobre mim, mas realmente nunca houve a intenção do São Paulo de investir em mim. Realmente é isto, o São Paulo só conseguirá por empréstimo. Realmente nunca houve um pedido de compra ou do algo do interesse ao grupo dos empresários. O São Paulo vai solicitar à Confederação Brasileira de Futebol a liberação do atacante Antony, chamado na última quarta-feira para defender a seleção olímpica. Caso o pedido do São Paulo não seja aceito, Antony vai desfalcar a equipe em 3 rodadas do Brasileirão antes da paralisação para a Copa América, contra o Cruzeiro, Avaí e Atlético Mineiro, e o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Bahia no dia 29 de maio. Além de Antony, 4 jogadores do São Paulo foram convocados na lista de 25 atletas. São eles Igor Vinícius, Rodrigo Valse e Igor Gomes. O técnico Cuca passou a contar com mais um jogador vindo da base do São Paulo. Trata-se do zagueiro Morato, de apenas 17 anos, que encantou a torcida durante a disputa da Copa São Paulo Futebol Júnior, na qual o time sub-20 do tricolor foi campeão, sem poder contar com a Arboleda ainda recuperando de um estiramento na coxa esquerda e temendo nova ausência de Anderson Martins por conta de uma tendinite no tornozelo direito. Cuca decidiu alçar Morato ao profissional, depois de ter observado o zagueiro no jogo-treino contra o time sub-20 do São Paulo na semana passada. Durante a Copa São Paulo Futebol Júnior, Morato foi titular em todos os jogos e não foi substituído em nenhuma partida sequer. Ao todo foram 8 partidas, 2 delas de 120 minutos, por causa da prorrogação. Nascido em 2001, o zagueiro chegou ao São Paulo em 2015. E seu verdadeiro nome é Felipe Rodrigues da Silva, porém foi apelidado de Morato, por ter sido criado em Francisco Morato. Com Morato, o tricolor passa a contar em seu elenco atual nada mais, nada menos que 4 zagueiros revelados em Cotia, além do garoto de 17 anos. Tem Valse, Lucas Cal, Rodrigo. Também foram chamados da categoria de base do São Paulo. Arboleda, Anderson Martins e Bruno Alves são os defensores mais experientes.
Lucas Perry deve ser vendido pelo São Paulo ao Crystal Palace, da Inglaterra. O time inglês havia sinalizado ao tricolor que gostaria de ficar de vez com o goleiro e deve acelerar o processo de compra. A transação definitiva pode ser selada ainda neste mês. Perry assinou por empréstimo somente até o fim desta temporada do campeonato inglês com o Palace. O contrato já deixou o preço fixado de compra para os ingleses ficarem com o garoto formado em Cotia. Mais uma variação dos valores de acordo com a data da conclusão da compra. Se a transação acontecer em maio da primeira data pré-estabelecida, será necessário pagar 4,5 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais ao São Paulo. Também ficou acertado que o tricolor paulista ficará com 20% dos direitos econômicos de Perry em caso de venda. Esta estratégia tem sido comum no clube do Morumbi e ajudou a render mais dinheiro em transações futuras. Como aconteceu na ida de Militão para o Real Madrid, também pode acontecer com David Neres, alvo do Paris Saint-Germain. Curiosamente, o Palace decidiu investir em Perry, mesmo que o garoto de 21 anos não tenha sequer sido relacionado para nenhum jogo da equipe principal. O brasileiro treina com a equipe principal, mas mantém o ritmo atuando pela equipe sub-23. Ainda conseguiu chamar a atenção dos ingleses pelo potencial e pela postura no dia a dia.